que aí depois a gente vê lá no canal no YouTube. Então, está sendo gravada. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Então, a ideia hoje é a gente bater um papo sobre falando um pouco sobre mudanças, tendências e desafio do varejo, tá? Hoje eu fiz uma apresentação presencial para uma turma de quase 200 pessoas aqui na ISPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui no Rio de Janeiro, falando justamente sobre esse tema. Semana passada eu estive lá em São Paulo, na Associação Paulista de Supermercados, também falando sobre negócios sustentáveis. Então, é uma linha de assunto que a gente vem sempre debatendo sobre ela. Então, a gente vai bater um papo aqui com vocês, uma coisa bem prática que você possa sair daqui e amanhã fazer aí no seu tipo de negócio. Então, uma pequena apresentação, eu sou profissional aí com uma longa experiência de mercado, trabalhei em grandes empresas como executivo e também sou varejista. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado à consultoria em gestão, também sou um pequeno varejista do segmento de moda, já tive material de construção. Hoje eu sou conselheiro de diversas empresas e faço consultoria, mentoria. Também tenho uma formação acadêmica bem sólida, eu fiz economia, administração e ciências contábeis, fiz um mestrado em gestão estratégica de negócio e fiz meu doutorado em administração com foco em varejo. Então, acho que eu sou o único no Brasil PhD em varejo, tá? Sou professor de diversas universidades no Brasil e no exterior. Aqui no Brasil, trabalho dentre as diversas universidades, a FGV. Também sou do meu 5º livro, lancei recentemente um livro, Gestão de Negócio, uma abordagem prática, que é basicamente um manual, todas aquelas questões que vocês perguntam aqui no dia a dia, no grupo, vocês vão ver que nesse livro aqui estão bem explicitados lá todos os princípios para que você possa olhar e praticar no seu dia a dia. Também há 17 anos eu organizo missões para o exterior, levando delegação com empresário brasileiro para o exterior. Então, é uma atividade também a gente faz aqui, levando pessoas para participar de evento. Normalmente eu levo para Nova York, que é o maior evento de varejo do mundo, que ocorre todos os anos no mês de janeiro na cidade de Nova York. Então, essa é a minha atividade que eu tenho praticado aqui no varejo. Edi, só um momento. Sim. Algumas pessoas estão dizendo aí que não estão conseguindo entrar na sala, tá? Você sabe quais o motivo? Vou dar uma olhadinha agora. Dá uma Não, olhadinha e passa aí no grupo para seguir a mesma linha, a mesma trilha que você seguiu aí. fala que não tem ingresso disponível. Acho que falaram aqui. Vou mandar o mesmo link que eu entrei. Pode continuar. Ok. É que talvez o que pode ter acontecido é o seguinte, é porque eu mandei o link, quem não fez a inscrição antes, né? O Simpla pode ter cancelado. Manda aí para ver se consegue. Mas, de qualquer Ok. maneira, eu vou gravar e vou deixar lá no meu canal no YouTube. Depois eu ponho o link aqui no grupo. Tá? No Simpla encontra-se encerradas as inscrições. Eu peguei o link que está no Simpla e acessei pelo Zoom. Tá? Lá na descrição, eu até encaminhei o mesmo link que eu vou mandar novamente no grupo que o Fernando criou aí. Estou encaminhando novamente. Eu entrei por esse link aí, eu acho que quem tiver com dificuldade, eu acho que pode acessar esse link aí que se torna mais fácil. Então tá Isso, ótimo. eu consegui acessar pelo link do Renato aí. Aqui é o Rafael, da Lea Farma, Minas, Belo Horizonte. Eu consegui acessar por esse link aí. Então tá ótimo. Então põe esse link lá no grupo, que aí o pessoal vai entrando aí, enquanto isso a gente vai conversando, tá? Então,
Mas o importante não é a quantidade, o importante é a qualidade. Aqui, pelo menos, o país está devidamente representado. Belém, Manaus, Minas, então tem aqui É verdade. o Brasil bem representado aqui. Então, falar um pouquinho, né, sobre varejo, o que é varejo, né? O varejo, para quem não tem muita familiaridade com varejo, o que é varejo? É a venda direto de um CNPJ para um CPF. Então, quando a gente fala em varejo, é todo aquele que vende um produto ou um serviço diretamente para um consumidor final. Se você faz isso vendendo produto ou serviço, você é um varejista, tá? E o varejo ele depende muito do consumo das famílias, né? Então, é importante a gente, quando analisa o varejo, analisar o consumo das famílias. No Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, a classificação de varejo ela trabalha com bens de consumo, exceto carros e combustíveis. E carros e combustíveis, tá? Então, o que é varejo na Europa e nos Estados Unidos? É venda de todos os produtos, exceto carros e combustíveis, mais carros e combustível, mais serviço oferecido ao consumidor final. Esse é o conceito de varejo na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o IBGE faz uma classificação diferente. Aqui no Brasil, espera que tem alguém querendo entrar aqui, deixa eu ver aqui. Então, aqui no Brasil, o varejo é classificado como varejo geral e varejo restrito. O varejo restrito é o varejo total, menos os bens de consumo, né? Menos automóveis e material de construção, que aqui no Brasil não é incluído como no varejo simplificado. Então, o que é varejo no Brasil? O varejo ampliado inclui tudo, automóveis e materiais de construção e serviço. Quanto isso representa do PIB, né? O PIB de 2022, de acordo com o IBGE, foi de 9,9 trilhões e o varejo representou 6,25, ou seja, o consumo das famílias representou 6,35 trilhões, ou seja, 63% de toda a riqueza produzida no Brasil vai para o consumo das famílias. E o faturamento do varejo restrito, mais o material de construção, foi de 2,14 trilhões de reais, equivalente a 21,6% do PIB. Então, essa atividade que a gente representa, vocês no segmento farmacêutico, que o primeiro é o supermercado, né? Depois farmacêutico e material de construção são os três grandes grupos de consumo. Enquanto representa 21,6% do PIB, no tocante a emprego, vai quase a 40%. Então, é o setor que mais emprega e é o setor que emprega as pessoas, normalmente de menor escolaridade, e que está iniciando no mercado de trabalho. Então, ele é muito importante do ponto de vista até social, né? E nesse material, que depois eu vou disponibilizar o material lá no site, para quem quiser baixar, tem um link que a KPMG distribuiu divulgou um estudo agora em agosto, com riscos emergentes para 12 setores da economia. Então, ele pega aqui todos os setores da economia, né? Automóveis, educação, bens de consumo, saúde, seguro, transformação, viagem, lazer e turismo, ou seja, 12 segmentos de mercado, e ele atribui aqui quais são os riscos para esse segmento de mercado. E o varejo está aqui no cantinho aqui, e eu peguei varejo, abri varejo, só para a gente, não vamos
aprofundar nisso, mas só para vocês terem uma ideia aqui de quais são os riscos, né? Aqui ele divide o risco dentro dessas caixinhas, lucratividade e liquidez, quais são os riscos, vocês têm farmácia, é importante, quais são os riscos de lucratividade e liquidez, quais são os riscos de reputação e ética, quais são os riscos de sociedade e pessoas, conformidade, estratégia, cliente, saúde e segurança, crescimento da concorrência, que é um ponto que a gente analisa todos os dias aqui no grupo. Eu vejo alguém está inaugurando uma grande rede perto da minha loja, como é que eu faço, né? Então, concorrência, crescimento, concorrência é uma dos riscos, tecnologia e produção e operação. Para cada uma dessas, né, tem diversos riscos. Então, aqui nesse primeiro, aqui, se a gente descer, né, deixa eu ver aqui. Aqui, nesse primeiro quadrinho aqui, aparece logo adoção de novos modelos de negócio. Hoje, a gente, quando analisa o varejo, a gente analisa muito o modelo de negócio. Antigamente, a gente ia viajar para o exterior, para Nova York, para a Europa, levando delegação, a gente olhava muito formato de loja, tipo de operação. Hoje, o que a gente mais observa é o modelo de negócio, entendeu? E cada dia surge um modelo de negócio diferente. Vocês aí no segmento de farmácia, agora o modelo de negócio de vocês está ampliando, né? Entrando novos serviços, prestação de serviço, então vocês têm que ficar atento à adoção de novos modelos de negócio, que é um risco ou uma oportunidade. Um outro risco é uma melhor experiência dentro de uma determinada loja, né? E que torna mais difícil a satisfação do cliente. Então, a experiência de compra hoje é uma coisa extremamente um risco grande para o varejo, né? Porque as pessoas hoje acham que tudo é fácil, você entra na internet, pergunta ao Google, ele te responde em alguns segundos. Você pergunta o Siri aqui no relógio, ele responde em alguns segundos. E aí você chega numa farmácia e fica lá 5 minutos não, 1 minuto, esperando alguém lhe atender, aquilo parece ser uma eternidade. Então, as pessoas aprenderam que tudo é rápido e quando Tomou o celular aí, tem um celular ligado aí, por gentileza, colabora com a gente, tá? Então, a experiência de compra é uma coisa que vocês têm que estar muito atento hoje, tá? A experiência de compra, porque as pessoas não precisam mais da loja para comprar nada, né? Então, a experiência de compra é fundamental. O risco associado à expansão das operações, não só no brasileira, mas internacionais, né? Aqui no Brasil tem uma onda expansionista muito grande, né? Principalmente no segmento de farmácia. Você vê aqui no Rio, abre uma farmácia ao lado da outra. Aqui na Barra da Tijuca, onde eu moro, talvez tenha mais metro quadrado de farmácia do que de supermercados, né? Então, essa onda expansionista é uma coisa que a gente tem que ficar de olho nela, que uma hora vai se esgotar esse mercado, ele não é elástico, né? Tão elástico assim que vai crescendo sempre, né? Possível risco devido à cadeia de produção, isso a Covid, a pandemia deixou isso muito claro, né? Principalmente no setor farmacêutico, porque a gente tem os princípios ativos, 95% ou vem da China ou vem da Índia, né? Então, essa cadeia de suprimento foi toda desarrumada com a pandemia e até hoje não foi ajustado. E é uma coisa que corre risco, dependendo do segmento que atua, é um risco grande aí a cadeia de suprimento, né? Preço mais baixo ou melhores ofertas, resultando em um fluxo de caixa menores para os varejistas, ou seja, uma competição muito grande, você está tendo que prejudicar a margem, e se você não melhorar muito o seu processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo, é um risco. O varejista não percebe todo o potencial dos seus esforços de transformação, né?
tem muita oportunidade de transformação que, às vezes, o varejista está gastando errado, também é um risco, e assim sucessivamente. Esse relatório vai estar disponível na mão de vocês para que vocês possam olhar em todos esses segmentos aqui, em todas essas áreas, quais são os riscos e o que você pode fazer para minimizar esse risco. Esse é um relatório bem completo e aqui está praticamente mapeado todos os riscos que um varejista corre e o varejo, essa página aqui é somente do varejo. Isso aqui levaria um dia discutindo esses temas, mas não é o nosso foco. O que eu queria falar para vocês hoje é o seguinte, né? A gente vive num mundo em constante transformação. Eu brinco, mas é uma verdade, que a gente vive num mundo que as mudanças são tão rápidas que quando você aprende a resposta, já mudou a pergunta. Muitas vezes você está dando resposta para uma pergunta, mas já não é mais aquela, entendeu? Então, realmente as mudanças são muito rápidas. E eu gostei de uma frase também que eu ouvi, uma foi essa, né? Quando muda a resposta, quando você encontra a resposta, já mudou a pergunta, e a outra foi do presidente mundial do Walmart, lá na NRF, que ele diz que todos nós estamos fazendo coisas para as quais não estamos preparados. Porque se for esperar estar preparado, não precisa mais fazer, que passou a hora. Então, hoje a gente também tem um outro dilema, e o Renato está balançando a cabeça, mas é isso, Renato. Ou eu faço, ou eu vou esperar, não estou preparado. Quando você vai fazer, não precisa mais fazer, já passou da hora. Então, essas mudanças, né? E o que provoca essas mudanças? A gente tem dois pilares que provocam essas mudanças, que a gente observa que provocam essas mudanças. Uma é a alteração do hábito de consumo da população. E a outra são novas tecnologias. Para vocês terem uma ideia, todos vocês aqui com certeza sabem disso, talvez não tenham assim, as datas certinhas, né? Mas nós somos o único momento da humanidade onde a gente convive com 5 gerações diferentes. Né? Antigamente, uma geração durava 40 anos. Então, as mudanças eram devagarzinho, levavam um tempão para mudar. Hoje estão convivendo juntas. Imagine você que é dono de uma farmácia, que trabalha numa farmácia, você está atendendo esse público e tem esse público trabalhando contigo. Você imagine como que a gente trabalha com esse pessoal. Nós temos boomers aqui, que são nascidos até 64. Depois nós temos a geração X, ou os millennials, que foram nascidos entre 64 e 80, 82, por aí assim. Depois você tem a geração Y, que são os nascidos de 81 até 97. Depois a geração Z, que é de 97 até 2010. E a partir de 2010 são a geração Alfa. Cada uma dessa geração com um perfil diferente. E a partir aqui da geração X, já são a geração Y, já começa aqui os nativos digitais. Então, você tem 2 gerações. As anteriores são imigrantes digitais, né? Nos quais eu me incluo, que eu tive que me transformar do migrante digital para um meio quase nativo digital, senão eu não sobrevivo nesse mundo, né? de informação. Então, essas gerações, elas provocam mudanças profundas nas empresas, né? Nas organizações, é só você ver. Se você tem filhos, né? Ou convive com um jovem de 25 e um de 17, o comportamento é totalmente diferente. Então, esse é o maior causador de mudança e as empresas estão tendo que fazer o quê? Tem que mudar para tornar-se relevante para o seu público. E em 2030, 50% do consumo vai estar nesse geração Y para frente. 50% do consumo. Tá? E o que acontece? Vai crescendo. Esse número aqui é decrescente, porque, se vocês analisarem os últimos dados do IBGE, aumenta o número de pessoas mais velhas e diminui os mais novos, né? Então, isso é bom para o segmento de farmácia, porque
o aumento de... Hoje tem dois públicos. Quem trabalha com produto para criança está com o mercado tendente a diminuir. E quem trabalha em farmácia, por exemplo, as pessoas vivendo mais vão consumir mais remédios, né? Vão usar mais as farmácias, principalmente com serviço. Então, vocês, do ponto de vista de futuro, existe uma perspectiva grande de crescimento aqui do mercado, não para atender o nível de expansão que está acontecendo hoje no mercado. Aí, se você analisar, um outro pilar que são as tecnologias, né? O que a tecnologia impacta no varejo e quais são as tecnologias mais pesadas, vamos dizer assim? A bola da vez é a inteligência artificial. Vocês estão vendo aí o que o chat GPT está fazendo, vocês têm acompanhado bem. Mas, além disso, a gente tem realidade virtual, realidade aumentada. Isso aqui, em serviço de saúde, ela está provocando mudanças profundas e talvez na área de vocês, talvez não. Essas duas aqui, principalmente no serviço de saúde, a hora que passarem a ser, já está passando, né, para a farmácia, a realidade virtual, a realidade aumentada vai ter um impacto grande no negócio de vocês. O metaverso, que em 2022, lá na NRF, foi o boom, era a tecnologia da moda, acabou não vingando, mas a gente tem aqui o metaverso, que a gente não pode dispensar o metaverso. E o que é metaverso? É transformada no nosso mundo físico num mundo virtual, né? A internet das coisas, hoje você já tem o relógio, que você pode usar o relógio, você usa o celular, e daqui a pouco você pode usar qualquer coisa com a internet das coisas. Isso vai aumentar muito, vai impactar muito o varejo. Uma outra tecnologia que a gente aqui no Brasil, né, não está bem familiarizada com ela, mas vai provocar grande mudança no varejo, vai ser o blockchain. Hoje, para vocês terem uma ideia, se vocês forem numa loja do Walmart nos Estados Unidos e comprar um pé de alface, você tem um rastreamento desde a semente até chegar à mesa do consumidor. E tudo rastreado, porque o blockchain você faz uma parte, registra, né? E daqui a um momento, dali para trás, é garantida a qualidade. Então, você tem essa tecnologia, ela vai ser, hoje já é e vai ser muito mais, né? E no segmento de farmácia, obviamente, que ele já é hoje, né? Você pode fazer o rastreamento desde da origem daquele medicamento, ou da origem do serviço. Daqui a pouco, isso vai impactar muito o segmento de farmácia, essa tecnologia chamada blockchain, e o uso de robôs. Todo mundo conhece uma loja da Renner, né? Para vocês terem uma ideia, a Renner levava 2 dias para fazer o inventário de uma loja. Ela tinha que fechar a loja, levava 2 dias para contar o estoque dentro da loja. Hoje ela fecha uma loja às 10 horas da manhã, solta um robozinho dentro da loja, não precisa ficar ninguém na loja. 2 horas depois, o estoque está todo contado, sem ninguém na loja. Você imagine o impacto disso, redução, de melhor eficiência, melhor número, porque antigamente a gente procurava o produto, né? Agora o produto procura a gente. O robozinho vai e identifica onde o produto estiver perdido, ele identifica lá através de etiqueta inteligente, né? Então, esses robôs, principalmente nos centros de distribuição, hoje você já tem diversos CDs totalmente operados por robôs. Dentro do supermercado já tem muita tecnologia que você tem um robôzinho na frente da loja, no depósito da loja, fazendo o suprimento, a inteligência artificial identifica a hora que aquele produto vai acabar e o robô já vai fazendo o suprimento direto. Então, o uso de robôs tem também um impacto muito grande. E o que se percebe hoje? É que o robôs começou, usando até os robôs roubaram, né? Os robôs roubaram o emprego de quem tinha ensino médio ou ensino fundamental. E agora a inteligência artificial
está atingindo o pessoal de cima, o pessoal de nível superior, né? Então, você vê que o nível de emprego ele acaba sendo, ao longo desse processo, ele acaba sendo... Aí você pergunta, mas, professor, e o emprego vai acabar? Não, ele vai mudar de lugar, né? Por exemplo, a inteligência artificial, ela vai exigir muito mais qualidade para você fazer a pergunta, porque ela não vai dispensar a inteligência humana. A inteligência artificial só funciona se você souber perguntar. Se você não souber perguntar, ela não vai te dar a resposta. Então, a inteligência artificial, o Renato e os outros que estão nos assistindo, ela vai exigir que nós sejamos muito mais, tenhamos muito mais conhecimento para a gente poder fazer as perguntas certas. Se você fizer a pergunta certa, ela te dá a resposta certa. Se você fizer a pergunta errada, ela te dá a pergunta errada. Então, isso aqui é um aspecto que essas tecnologias, né, têm um impacto muito grande. Eu peço a alguém aí que tem um barulhinho. Eu acho que é a Elaine. A Elaine está com o microfone aberto. Ah, desculpa. Já vou fechar aqui. Obrigado, Elane. Então, Desculpa. então essas tecnologias e muitas outras, elas têm um impacto muito forte no nosso dia a dia do varejo. E aí, quais são as tendências, as principais tendências, né? E que impactam os nossos negócios? Primeiro, a preocupação com a sustentabilidade. Hoje as pessoas têm uma preocupação muito grande com o ambiente, e é verdade, né? Hoje o meio ambiente esse ano eu estava lá em Nova York, nesse evento de varejo, e as pessoas diziam o seguinte: daqui a 5 anos, que não chega nem a 5, você vai ver o grande número de refugiados no mundo não vai ser mais por questões políticas, vai ser por questões ambientais. Áreas que vão se tornar inabitáveis pelo excesso de calor ou pelo excesso de água e de tudo provocado pelo meio ambiente, né? Então, a preocupação com ESG, que é o ESG, vem da sigla do ambiente, do meio ambiente, da governança e do social, né? Então, essa é uma preocupação constante das empresas. A busca de produtos saudáveis, né? Hoje você vê toda hora que o que tem de gente oferecendo produtos saudáveis, vocês estão no segmento de farmácia, vocês acompanham isso, né? Todo dia tem produto saudável, é a alimentação que fazia mal e agora não faz mal, ou aquela que fazia mal e agora deixou de fazer, enfim. Alimentação saudável é uma coisa, uma busca muito grande. E aí vem também com relação aos medicamentos, né? Isso acabou mudando o conceito de farmácia. Isso começou em farmácia na França, que a farmácia, no passado, ela cuidava da doença, né? Então, hoje, o papel da farmácia não é mais cuidar da doença, é cuidar da saúde, que é diferente, né? A farmácia curava a doença, hoje ela previne, né? Ela cuida da saúde. Isso começou na França, e nos Estados Unidos você tem a CVS, ou a CVS, né? Em português, fazendo muito trabalho de prevenção. Então, trabalhar na prevenção no futuro vai ser o grande ganha-pão das farmácias, vamos dizer assim, talvez uma área boa da farmácia será a prestação de serviço para prevenção da saúde. Então, em vez dela vender o remédio para curar a doença, ela vai fazer um trabalho preventivo, né? Então, você pode ter academia, você pode ter uma série de coisas. É uma tendência aí que a gente vê lá fora e vai chegar aqui no Brasil. Tem uma série de coisas que a farmácia não poderia fazer e hoje faz. Nos Estados Unidos, por exemplo, o farmacêutico tem um poder muito maior do que no Brasil. Então, o farmacêutico ele pode fazer coisas que o farmacêutico no Brasil não faz. Então, você tem uma série de atividades que são feitas nas farmácias nos Estados Unidos que aqui no Brasil ainda não consegue fazer, mas isso vai avançar e com certeza vai chegar uma hora que a gente vai poder fazer.
E a gente brinca em farmácia nos Estados Unidos, se você procurar bem, lá no cantinho você encontra até remédio, né? Que você encontra sushi, sashimi, tudo que você quiser, você encontra numa farmácia. Remédio é mais complicado, você tem que ir lá no cantinho, no finalzinho, que você encontra, mas tudo você encontra numa farmácia dos Estados Unidos. E aqui no Brasil isso está começando, né? A farmácia vendia só produto, agora começou a vender um tempo para cá higiene e beleza, e agora vem aumentando as categorias e entrando também na prestação de serviço. Isso vai ser um foco bom da exploração do segmento. O não consumismo hoje é uma tendência mundial, hoje se vende mais produto usado do que produtos novos, né? Você vai numa loja da Leve, na Times Square, em Nova York, você vai encontrar mais produto usado do que produtos novos, né? Você vai numa Saks, Quinta Avenida, na Quinta Avenida de Nova York, você vai encontrar bolsa da Prada, da Fênix, de todas as grandes marcas usadas. Então, hoje, a venda de produto usado é tão comum como os produtos novos. Então, esse não consumismo também acaba impactando no varejo. O uso das tecnologias, que a gente já sabe, né? Hoje, você sai de casa sem a carteira, mas você não sai de casa sem o celular, né? Porque pelo celular você faz tudo. Então, se você saiu de casa e esqueceu a carteira, você segue. Mas se você esqueceu o celular, você volta. Você não consegue mais sobreviver sem ele. O e-commerce é uma realidade também no setor farmacêutico, né? Principalmente os grandes aí fazendo entrega, você não pode ficar fora disso, né? Então, e aí o e-commerce passa a você usar o WhatsApp, os pequenos têm que usar o WhatsApp, tem que usar o Instagram, tem que estar no meio aí para poder atender os clientes, né? Hoje, uma tendência do ser ao invés do ter, né? Então você tem muito remédio hoje para cuidar da saúde, para cuidar das as pessoas estão muito preocupadas com a qualidade de vida, né? E não mais com o ter. Eu, quando fiz 18 anos, a primeira coisa, eu não podia nem comprar o carro, mas a carteira eu queria ter a carteira, porque o sonho era comprar o carro. Hoje tu pega um cara de 30 anos, 25, 30 anos, ele não tem nem carteira, ele nunca pensou em comprar carro. Aqui no Rio de Janeiro isso é comum, né? Comprar apartamento hoje, para que eu vou ter apartamento? Hoje eu não preciso mais disso. Então, as pessoas hoje vivem até 30 anos dentro de casa e não trabalham, não faz nada, ou seja, não tem mais a preocupação de ter, enquanto a minha geração teve. Eu, por exemplo, entrei numa grande empresa, fiz carreira, passei 25 anos na Petrobras, me aposentei como diretor da BR Distribuidora, essa dos postos de gasolina. Hoje as pessoas passam 2 anos, segundo o CAGED, o tempo de permanência numa empresa hoje é de 22 meses, né? Então, essa mudança de comportamento acaba influenciando na empresa. E busca por conveniência e facilidade, a gente já falou isso em função. Hoje tudo é fácil e as pessoas hoje acham que tudo tem que ser como o Google, pergunta e responde na hora. Tudo tem que ser como a Alexa, que pergunta e responde na hora. Ninguém, ele não admite mais perguntar ao atendente lá ou ao farmacêutico e ele demorar 5 minutos, 5 segundos para atender. Então, essas mudanças e o consumidor compara tudo isso, né? Ele pergunta uma coisa, a Alexa ela responde. Ele vai na farmácia, pergunta, não responde, e ele faz essa comparação. Então, isso é um dos problemas, que as pessoas querem cada dia mais conveniência, mas não querem pagar por isso. Entrou aqui também o Miguel agora. E com isso, a gente encontra alguns desafios, né? Quais são esses desafios? Operar em todos os canais, porque hoje a gente não compra mais de um canal, né? Eu hoje não compro mais na loja física, eu compro aqui no Rio, a gente compra muito na Venâncio, que até de um amigo nosso aqui, eu sou presidente do Conselho de Varejo da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e o dono da Venâncio é meu conselheiro lá. Então, a gente compra muito na Venâncio aqui. Então, mas como você compra? Passa na loja e compra pela internet, né? Compra pelo WhatsApp, ou seja, você compra da marca, você não tem mais um canal para comprar. E a recomendação que de vez em quando aparece aí no grupo, um pequeno, você vai instalando uma loja, uma grande loja aqui uma grande farmácia aqui ao lado. Então você tem que estar
atento a essas mudanças e trabalhando lá. Você não vai poder ter uma tecnologia muito sofisticada, mas você precisa ter lá o básico bem feitinho para você conseguir sobreviver. Melhora a experiência de compra, e aí você leva uma vantagem enorme. Uma pequena farmácia leva uma vantagem enorme em relação às grandes farmácias. Imagine uma Raia Drogasil, que deve estar hoje aí com, sei lá, mais de 2.000 farmácias, né? E você que tem uma. Você pode prestar um serviço muito melhor ao seu cliente do que uma farmácia com 1.000 lojas. Então, a experiência de compra é fundamental, principalmente para o pequeno. Eu deixo para vocês uma mensagem que não existe nenhuma maneira de tratar as pessoas do que você tratar chamado pelo nome, né? Então, uma farmácia, principalmente aquela que o cliente de uso continuado, e eu vejo que as farmácias exploram muito pouco isso. Eu, por exemplo, sou hipertenso e tomo um remédio para hipertensão arterial. E dificilmente o meu remédio acaba e ninguém me avisa, né? Eu que tenho que ir na farmácia comprar. Então, você pensou que oportunidade você tem de ter lá os seus clientes cadastrados lá, seja no Excel, seja em qualquer coisa, e aquele cliente que compra um remédio, né, para pressão, você tem lá uma datinha lá, e na data que você ligar para ele, seu João, o seu remédio vai acabar amanhã, o senhor quer que eu mando te entregar? Ou seja, para o pequeno, é isso que vai fazer a diferença para ele competir com o grande, entendeu? Então, há uma oportunidade muito grande do pequeno no tocante à experiência de compra. Conhecer o cliente pelo nome, chamar pelo nome. Eu sempre digo o seguinte: você, para vender um avião ou vender um medicamento, você faz 4 verbos, né? O primeiro verbo, o pessoal aí que está vendo já começar a aplicar a partir de amanhã, né? O primeiro verbo é o verbo abordar. É você entrar na loja, olá, bom dia, boa tarde, preferencialmente chamar a pessoa pelo nome, né? E se não chamar, não souber o nome, diz qual é o seu nome primeiro. Olha, meu nome é Juedir, qual é o seu nome? Meu nome é Renato. E a partir daquele momento eu chamar sempre pelo nome. Então, não existe outra maneira de você atender bem sem ter uma boa abordagem. O segundo é fazer uma boa sondagem, é procurar o que o cliente está procurando para você entregar o produto certo ao cliente, né? No tocante àqueles remédios que tem receita, você já tem ali, mas tem muito outro remédio que não tem, muitos outros produtos que a farmácia vende, né? E que não precisa de receita, que essa sondagem é importante. Se ele vai comprar um shampoo, você pode agregar outros produtos a esse shampoo. Se ele vai comprar uma vitamina, dependendo de uma sondagem que você fizer, para que ele vai usar a vitamina, qual é a recomendação, você pode vender outros produtos. Então, fazer uma boa sondagem é fundamental para você vender mais. Conhecer os produtos que está vendendo, né? Fazer uma boa demonstração do produto também é fundamental você fazer, e na farmácia precisa, né? Porque você tem ali o farmacêutico, que é o mais especialista sobre medicamento. E, por último, o último verbo é fazer o fechamento, levar o cliente até a caixa ou até a portaria. Muito obrigado, volte sempre. Se você fizer isso bem feito, dificilmente ele vai comprar pela internet, né? Eu gostaria que vocês chegassem amanhã na loja de vocês e verificassem se isso está sendo feito dessa forma, né? Eu fiz uma pesquisa recentemente que muitos de vocês responderam sobre experiência de compra, onde você acha, são 7 variáveis que você avalia a experiência de compra, você acha dá uma nota alta para a importância e o desempenho muito baixo. Então, você reconhece que aquilo é importante, mas você não está fazendo da forma em que você entende que poderia ser feito. Então, isso aqui é fundamental, a experiência de compra. E, por último, melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo. Esse é o grande desafio para o pequeno, porque se ele não fizer isso, ele não vai sobreviver sobre o grande. E falar em experiência de compra, né? Falar em melhorar o processo de gestão, eu daqui a pouco vou encerrar uma parte para a gente conversar aqui, eu quero conversar com vocês, né? Operar em todos os canais, né? Hoje a gente não compra mais uma loja, você compra, já mencionei isso aqui para vocês.
Melhorar a experiência de compra. Hoje você esquece o produto que você comprou, mas não esquece a experiência, né? E principalmente quando você compra remédio, é que você, como a farmácia ainda está tratando da saúde, você vai muito mais à farmácia em busca de procurar uma doença do que para prevenir a saúde. É o momento que você tiver uma má experiência, vai marcar pela vida toda, porque o remédio nunca proporciona uma boa experiência. Uma coisa é o restaurante, né? Você vai ao restaurante, chega lá, você pode lembrar do prato que você comeu, mas você não esquece a experiência. E na farmácia a experiência é melhor ainda, né? Porque a experiência, o remédio, ninguém compra remédio, a experiência de tomar remédio nunca é boa, né? Na maioria das vezes. Então, a experiência que você oferece na hora da compra do remédio é fundamental essa experiência de compra. E a loja física, seja ela farmácia, material de construção, qualquer uma, ela precisa continuar. Para continuar existindo, ela precisa merecer receber a visita do cliente. E a experiência de compra, né, passou a ser mais importante do que o próprio produto que você compra. Então, aqui tem um link que você clicar nesse link, eu vou postar no grupo, apresentação. Porque assim você corre risco de queimar. Você aqui, então, você consegue ter acesso a essa pesquisa sobre experiência de compra, tá? E, por último, melhorar o processo de gestão. Quando eu que estudo gestão a minha vida toda, eu tenho quase 50 anos que eu estudo gestão, né? Então, quando a gente fala em gestão, o que é gestão? Gestão nada mais é que aumentar a venda e reduzir despesa. Então, quando a gente fala em gestão, por que o Renato trabalha na vida dele, lá na empresa dele? Não sei se ele é o dono ou se ele é o gerente, mas por que ele recebe na empresa dele? O papel dele é aumentar a venda e reduzir despesa. E como é que você faz isso? Mudando os processos, tá? Não tem como você melhorar o resultado do seu negócio se você sair daqui hoje e continuar fazendo as coisas da mesma forma que você faria até hoje. O Arthur já dizia, né? Não há maior sinal de loucura do que você fazer as coisas repetidamente e esperar a cada uma um resultado diferente. Então, é fundamental que gestão, então, é aumentar a venda, reduzir despesa. Como que você faz? Mudando os processos, né? E o que são processos, né? Você não fabrica remédio, mas você tem um processo. Você tem um processo de definição do mix que você vai trabalhar de acordo com seus clientes. Você tem um processo do sortimento, qual a variedade que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com variedade ou com profundidade. Enfim, tem todo o processo. Tem o processo de atendimento ao cliente, né? Tem o processo de armazenagem do produto, tem o processo de controle do vencimento. Então, tudo isso é um processo. Então, para melhorar o resultado, você precisa melhorar os processos. E ao mudar os processos... Pega a luz que dá um palmo mais tarde. Tem um microfone ligado aí, por gentileza, me colabora aí, por favor. Então, ao mudar os processos, eu tenho que pensar no negócio sustentável. Hoje se fala muito em sustentabilidade do planeta, mas não adianta, o Renato e quem está nos ouvindo, eu pensar em salvar o planeta se eu não salvar o meu próprio negócio. Não adianta eu cuidar da árvore se meu negócio estiver dando prejuízo, porque senão ele vai fechar. Então, eu preciso cuidar do planeta, mas eu preciso primeiro cuidar do meu negócio. E o que é um negócio sustentável, né? Que a gente vem trabalhando muito dentro dessa teoria que eu desenvolvi. Um negócio sustentável é aquele que tem esses 4 grupos de interesse satisfeitos. Eu preciso ter meu cliente satisfeito. Mas você acha que se você tratar mal o seu funcionário, ele vai tratar bem o seu cliente? Não vai. Então, eu preciso começar tratando bem o meu colaborador, o meu empregado, o nome que queira dar. Eu preciso tratar bem essa equipe. Você, numa farmácia ou em qualquer loja, você tem 2 coisas importantes. São os produtos e os clientes.
Quem cuida dos produtos dos clientes na loja? Não é o gerente da loja, muitas vezes não é o farmacêutico, né? Não é o Renato aqui que cuida. Quem cuida na loja dele dos produtos, limpinho, armazenado, cuidado para não deixar o vencimento, são os empregados. E quem cuida dos clientes são os empregados. Então, o papel da liderança é cuidar bem dos empregados, né, para que eles possam cuidar bem dos clientes e dos produtos. A sociedade também precisa estar atendida. E o que é a sociedade? É você conviver harmoniosamente na sociedade. É fazer uma separação, no mínimo, uma separação do lixo, que é lixo orgânico, que é lixo reciclável. Você usar hoje, você tem energia solar, tem uma série de coisas, né? É você botar lá no banheiro um sistema para usar água e ela desligar automaticamente. Lá no estoque, você botar uma luz que, quando não tiver ninguém, ela apaga, enfim. Então, são coisinhas simples que você precisa fazer. E se você fizer essas 3 coisas bem feitas, o que vai acontecer? A empresa vai dar lucro. O acionista vai ficar satisfeito. Agora, se você pensar só no acionista e negligenciar no tratamento desses 3 aqui, não existe negócio que dê certo. Então, para você, nessa guerra que eu tenho visto aqui no dia a dia das pessoas, vai inaugurar uma loja X no meu bairro, vai fazer isso, o que eu faço? É fazer isso aqui bem feito. Olha, se você fizer isso bem feito, a probabilidade de você sobreviver é muito grande. Um outro ponto também que eu gostaria de dizer é o seguinte: então, o que é o negócio sustentável? Cliente satisfeito, empregado satisfeito, sociedade respeitada e acionista satisfeito, que é o lucro. Não adianta, se eu pesar muito a mão em um, em detrimento do outro, é como a cadeira. Se eu quebrar um pé, ela fica em pé. Não adianta eu ter uma cadeira com um pé super forte e ter os demais frágil. Então, esse é o princípio do negócio sustentável. E pensando nisso, eu não sei se já tiveram oportunidade, alguém aqui do grupo comprou esse meu livro, eu mandei aí para o Brasil todo, o pessoal pede, eu mando autografado, pago o correio para minha conta. Esse livro, em 2022, eu fui para a NRF e o tema foi metaverso. E eu voltei e estava fazendo uma apresentação do que tinha acontecido em Nova York. Lá na Associação Comercial de São Paulo, onde eu sou conselheiro e presido um comitê estratégico de lá, um professor lá da USP, o Roberto, esqueci o nome dele agora, foi ministro, ele me perguntou como é que o pequeno e médio varejista poderia aplicar o metaverso lá no negócio dele. Eu parei, pensei e respondi: olha, antes de você, aí a resposta vai para qualquer um de vocês, tá? Antes de eu pensar em tecnologia mais sofisticada, eu tenho que fazer essas 7 variáveis aqui bem feitas no meu negócio. Qualquer operação de varejo, seja ela desde a Arraia do Brasil, que é a maior do Brasil, até uma loja de bairro, ela precisa fazer isso aqui. Precisa fazer isso bem feito. Ou seja, precisa ter uma boa gestão de estoque, e quando eu digo gestão de estoque, não é só estoque, é estoque, margem, giro, precificação. Eu preciso ter isso. Eu preciso ter um visual merchandising bem feitinho, eu preciso conhecer os princípios lá, porque as pessoas não compram pelas mãos, ela compra pelos olhos, né? E a farmácia você pode vender uma série de produtos por impulso. Então, o remédio ele compra por necessidade, mas as outras coisas ele compra por impulso. Então, eu preciso fazer um bom visual merchandising. Eu preciso ter uma boa comunicação, né? Um bom marketing, uma boa comunicação. E quando eu digo comunicação, é o simplesinho lá, eu preciso estar comunicando pelo WhatsApp, pelo Instagram, eu preciso estar comunicando com o meu cliente. Eu preciso ter uma gestão de pessoas, mesmo que eu esteja sozinho na loja, eu tenho que ser um bom gestor de pessoas, eu tenho que ter um bom líder, eu tenho que motivar meu time, né? Tenho que garantir que as pessoas cuidem bem do meu cliente, para isso eu tenho que cuidar bem das pessoas. Eu tenho que proporcionar uma boa experiência de compra, né? E eu tenho que fazer uma boa gestão financeira. E o que é boa gestão financeira no micronegócio? A primeira coisa é eu não confundir a pessoa física com a pessoa jurídica na hora de usar o dinheiro da empresa. Isso, lamentavelmente, é o que mais se usa, né? Eu pego o dinheiro da empresa, sobrou dinheiro, eu gasto. Eu vou dividir
daquele dinheiro o que é meu, o que eu vou retirar para minhas despesas do dia a dia e o que é o dinheiro da empresa. Eu não posso confundir as duas coisas. Então, eu faço muita consultoria e mentoria para empresa média e pequena. Eu digo o seguinte, olha, a sua empresa dá para você tirar 20 mil por mês. Agora, você vai tirar 20 mil, mas você vai fazer o seu orçamento e vai adequar dentro de 20 mil. Você não vai poder tirar 21 nem 19, você vai tirar 20 mil. Você tem que aprender a fazer o orçamento primeiro da pessoa física, para depois você fazer o da pessoa jurídica. E ter uma boa gestão estratégica de negócio. Eu definir qual é a missão, quais são a visão, quais são os meus valores que vai gerar a cultura da empresa. Isso aqui, se você aplicar bem, isso dá um sucesso terrível. Eu vou mostrar para vocês um case que não é do segmento de vocês, mas se aplica a qualquer um. Com a pandemia, ela trouxe as suas mazelas, mas trouxe algumas oportunidades, né? E deixou algum legado. Por exemplo, eu não jamais estaria conversando, tendo a oportunidade da gente estar no Rio de Janeiro, falando assuntos nos quais eu falei hoje de uma das melhores universidades do Brasil, que é aqui a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e está falando do mesmo tema, obviamente, com uma linguagem diferente, para vocês aí espalhado pelo Brasil todo. Isso, a tecnologia e, principalmente, a pandemia proporcionou isso. Eu fui procurado pelo um cliente, uma pessoa, entrou lá na minha empresa, pela JDB Consultoria, e perguntou se eu fazia consultoria online. Eu respondi que fazia. Ele perguntou o preço lá, eu peguei qualquer valor e mandei lá no interior da Bahia, e ele, então, aceitou a minha proposta. E a gente começou a fazer um trabalho. A empresa é essa aqui, é Comercial Castro, lá de Cícero Danta, na Bahia. O proprietário é o Lázaro e o telefone dele é isso aqui. Quem quiser usar isso aqui para ligar para ele, para perguntar como é que foi, está à disposição. Mas o importante é isso aqui, ó. A gente pegou a empresa dele, o que era o antes, né? Era isso aqui. Como é que ficou a marca depois? Essa aqui, né? Com as suas diversas aplicações. Então, se você vê uma marca pesada aqui, a gente tem uma marca, né, do comercial, do CC, Comercial Castro aqui, ou seja, uma marca limpa, clean, né? Então, essa aqui nós fizemos alteração da marca. Fizemos, então, a loja. Como é que era a loja antes? Olha como é que era a loja. Vamos prestar atenção aqui, né? Olha como é que era a exposição dos produtos. Como é que era a exposição aqui. Olha como é que estão essas bacias aqui, né, esses vasos. Olha como é que tinha poeira em cima dos bichinhos ali. Quem ia comprar um produto desse? Então, o valor do produto estava todo deteriorado. Olha essa arrumação aqui. Olha onde estava a churrasqueira que ele vende. Como é que estava aqui pilha. Olha aqui a sujeira. Tá vendo? E aí como é que ficou a loja depois da inauguração? Tá? Sem nunca ter ido à loja, tá? Aqui o meu time, que a gente fez tudo isso aqui, tudo pelo Zoom. Olha aquela loja, como é que a loja hoje está, aquela bagunça que era, como é que ela está organizada. Olha aqui. Tudo identificado, casa e lazer. Olha aquela parte dos vasos, das bacias, como é que estão organizados. Até o café da manhã, até um cafezinho a gente colocou lá para o cliente. Olha só o cafezinho aqui do lado. Olha a parte de iluminação, que era tudo jogado, como é que está no teto. Olha aqui, né, como é que a gente organizou toda a parte de compra, de ferramenta. E aqui o checkout, né, onde o pessoal passa, com diversos produtos aqui para compra por impulso. Ou seja, tudo bem simplesinho, bem feito. Banheiro, botamos aqui um banheiro que não tinha, banheiro, fizemos um banheiro para os clientes. E o que a gente fez, né, nessa loja? Naquelas 7 variáveis. Se você pegar aqui, né, elaboramos um DRE, um demonstrativo de resultado,
para saber se o negócio dava lucro ou prejuízo. Gestão financeira. Fizemos um levantamento da situação patrimonial da empresa. O que é situação patrimonial? A coisa mais fácil, o nome é complicado, é pegar a empresa, o que é que ela tem de caixa, o que é que ela tem de contas a receber, o que é que ela tem de estoque e deduzir dos fornecedores. Isso é a situação patrimonial. Isso só pode crescer. Se estiver diminuindo, a sua empresa está indo para o buraco. Fizemos uma análise de gestão de produto, que é o mais importante em qualquer lugar, na farmácia, em qualquer lugar, isso aqui é extremamente importante. Fizemos uma análise da gestão de produto, estoque, margem e giro, e treinamos todo o pessoal. Aqui está gestão de produto e gestão de pessoas. Remodelação da parte física e do visual merchandise. Marketing e visual merchandise. Implantação de gestão por indicadores nas áreas da empresa. Gestão estratégica. Definição de critério de remuneração estratégica para o pessoal. Gestão de RH. Estudo e mudança dos principais princípios, né? Os principais processos. Treinamento do time de gestores, RH. Mentoria com o proprietário e com os gestores com ênfase em liderança, né? Gestão de pessoas, gestão de liderança. E acompanhamento com reunião mensal para avaliar os resultados. Mas o importante é isso aqui, você vê como é que a gente fizer o básico bem feito, sem inventar nada, como é que funciona. Essa lojinha lá no interior da Bahia, que já não é tão lojinha assim, eu pensei que uma lojinha vendia 100 mil reais, né? Ela vendia, na média de janeiro a julho de 2022, ela vendeu 1.662, 1.262 de média. Implantamos no final de 92, terminamos a obra em novembro, e esse ano ela vendeu no primeiro semestre 2.083. Ou seja, ele aumentou 65% as vendas, mantivemos a margem, não reduziu um centavo na margem e aumentamos o giro em 25%, sem nenhuma pessoa a mais. Então, o que eu quero dizer para vocês? O grande problema hoje no Brasil é, sem sombra de dúvida, gestão, tá? Seja ele qualquer tipo de negócio. E você pergunta, é difícil fazer isso aqui, Juiz? Não. É claro que tem princípio que você tem que fazer, tem que ter boa vontade de fazer. Eu só conheço o Lázaro porque ele veio ao Rio me visitar. Ele ficou tão impressionado que ele veio aqui no Rio me visitar. Mas eu nunca fui lá na loja dele. Fizemos tudo por... E antes aqui eu estava conversando com ele agora, que agora ele me contratou. Eu sou conselheiro da empresa dele, ele não quer que eu deixe ele sozinho mais. Mas ele não precisa, ele agora anda sozinho. Então, gente, isso era o que eu tinha para falar para vocês e dizer para vocês o seguinte: eu resolvi fazer esse bate-papo com vocês em função das angústias que eu vejo lá, né? Todo mundo postando que está inaugurando uma loja grande, está com isso, está com aquilo, e eu, como um estudioso de varejo, como um cara que tem, um profissional que tem a responsabilidade de pesquisar varejo no mundo todo, né? Ser um PhD no assunto você tem uma responsabilidade muito grande, né? Que você é obrigado a saber tudo daquele tema, né? Então, eu me senti na obrigação de bater esse papo com vocês. Uma pena que a gente teve pouca gente, mas o importante é que vocês que estão aqui, né, possam usar essas informações. E eu quero abrir para vocês agora, não tem limite, eu posso ficar aqui com vocês o tempo que vocês quiserem, tá? Para vocês fazer a pergunta que vocês quiserem aqui. O Renato, o Rafael, o Elaine, o Giuseppe, o Neguinho, o Gabriel, fico aí à vontade para fazer pergunta. Pode começar por você, que foi a primeira carinha que eu vi, Renato. Pode começar por você. Primeiramente, boa noite a todos, né? Obrigado aí, professor, por essa aula que você trouxe para a gente, um pouco mais de conhecimento, eu creio que para todo mundo. Eu atuo no segmento do varejo farmacêutico, né? Então, a gente já está aí há 15 anos nessa lida. Eu te pergunto, professor, como você está enxergando hoje a questão das farmácias no Brasil? Você acha que
As farmácias que não estiverem em todos os canais presentes, elas estão fadadas ao fracasso, podemos dizer assim, ou você ainda enxerga muita expectativa nessas, principalmente nas farmácias independentes? Olha, é muito difícil a gente dizer, né, com certeza o que vai acontecer. Uma coisa eu posso te afiançar: se você continuar fazendo as coisas da maneira que você fazia antes, a possibilidade de você subir é muito pequena. Mas se você fizer como fez eu estou dizendo como, não quer dizer da mesma forma, um cara lá do interior da Bahia, né, que entra num site, pega uma empresa. Eu não sou um consultor barato, é claro que eu cobro o valor justo para qualquer um, mas foi muita petulância do cara vir aqui no Rio, né, me procurar para fazer um trabalho. Então, o valor que esse cara tem é muito maior, porque ele foi um cara de uma petulância. Porra, o cara me liga, manda uma mensagem. Então, o que ele está? Ele está buscando melhoria para o negócio. Não estou dizendo, não é Sim. procurar o juedismo, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte: você tem que estar o tempo todo verificando como é que eu posso melhorar o meu negócio. E o pequeno, eu sempre digo o seguinte: eu sou pequeno varejista até hoje, tá? Eu tive cadeia de loja no Brasil todo, em todos os shoppings. Depois eu achei que eu poderia contribuir mais com o varejo fazendo o que eu faço hoje, que é pesquisando, escrevendo artigos, escrevendo livros, né? Mas continuo sendo varejista, continuo fazendo meu trabalho de representação. Estou na Associação Comercial de São Paulo, onde eu sou conselheiro e presido do Comitê Estratégico. Aqui no Rio de Janeiro, eu sou vice-presidente da Associação Comercial, que é a mais antiga do Brasil, fundada em 1809, e sou presidente do Conselho de Varejo, ajudando o pequeno e médio empresário no setor. Então, o pequeno, se ele fizer uma boa experiência de compra, fizer o dever de casa bem feitinho, ele tem que estudar, não tem como. O varejo hoje ele não é mais aquele que quando eu era jovem eu sou até hoje, só que eu sou jovem há mais tempo, né? Então, quando eu vejo no passado, o filho não queria estudar, o pai chegava: olha, se você não quiser trabalhar, eu vou botar lá na loja de um amigo para você trabalhar. Era castigo. Hoje esse negócio virou profissão. Hoje não dá mais para o varejo ser só empirismo. Então, eu acredito muito, se você fizer um negócio bem feito, as redes para as farmácias independentes é uma saída, né, para você melhorar a sua parte de compra e a sua parte de marketing. Eu acho que é uma saída. Se você melhorar a gestão, vai ter espaço para todo mundo. Agora, quem achar que não precisa e continuar fazendo da mesma coisa porque deu certo até ontem, com certeza vai ser muito difícil ele sobreviver, entendeu? Mas eu acho que vai ter espaço. Eu não tenho dúvida que eu acho que as grandes estão crescendo demais, né? Você vê em alguns lugares, não sei na região de vocês, mas aqui no Rio, aqui na Barra da Tijuca, você já tem mais metro quadrado de farmácia do que de supermercado. Então, é um negócio muito. Eu acho que está crescendo um pouco demais. Mas vai ter espaço, mas tem que fazer diferente, tem que fazer o básico, entendeu? Aqui, na verdade, a parte do e-commerce, delivery, começou a crescer este ano, né? Do ano passado para este ano. Então, começou a intensificar um pouco mais. Quando a gente olha para o passado, toda a implantação de delivery e e-commerce já não tinha ido para frente. Agora, parece que deslanchou aqui, começou, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta e é no Brasil todo isso, tá? Por quê? Porque o comportamento do consumidor é isso. O consumidor ele achou que é muito mais prático ele comprar de casa, né, do que sair na rua chovendo, para pegar um carro para ir na farmácia ou na loja comprar. Então, é aquilo que eu falei: o comportamento do consumidor. E quem está entrando no mercado de consumo? É essa geração, né? Hoje ainda está comprando a geração lá, os boomers, mas daqui a pouco tempo, quem vai comprar o remédio para ele não vai ser mais ele, vai ser o neto, né? E o neto não vai mais à loja, ele vai comprar, ele trabalha com isso aqui. Isso aqui é a ferramenta de trabalho dele, ele vai continuar comprando por aqui. Então, você tem que estar... Ah, mas eu tenho que ter um sofisticado? Não, você vai ter que ter um WhatsAppzinho lá bem feitinho, né, atendendo, dependendo do local, um cara com uma bicicleta entregando, mas você vai ter que ser o seu delivery de acordo com as suas necessidades, com o seu local. Está num grande centro, você trabalha de uma forma mais sofisticada. Está num local pequenininho, você vai ter que se adaptar
mas você tem que se adaptar ao seu consumidor. É ele que vai dizer o que você tem que fazer. Exatamente. Obrigado. Nada. Giuseppe, você. Você está sem som, Giuseppe? Professor Teixeira, boa noite, né? Eu gostaria primeiro de agradecer a generosidade do professor de compartilhar o seu conhecimento com o nosso grupo, né? Eu acho que realmente é uma pena ter uma audiência assim pequena para tanto conhecimento e tanta informação, né? Eu, eu não trabalho com varejo, já fui varejista e nesse momento eu tomei uma decisão de trabalhar num setor que venha ajudar o varejo, principalmente o varejo de drogarias. Eu estou dentro daquelas casinhas de tecnologia, onde eu trago uma solução que vem da Europa, que é uma solução de automação robótica para os estoques das farmácias, né, que já é aplicado há muitos anos na Europa, né, e a Europa tem essa característica de ter redes pequenas, né? Agora que está se começando a se transformar em redes um pouco maiores, tal, mas nada perto daquilo que existe no Brasil. Então, hoje, a utilização dos robôs e da automação pelo pequeno varejista, aquela farmácia, rede de farmácia que tem 4, 5 farmácias, é utilizada de uma forma assim absurda, né? Então, eu resolvi, entendendo, vendo aquele movimento que está acontecendo na Europa, de trazer aqui para o Brasil, e eu estou procurando me aproximar da rede de varejo, me apresentar, fazer conhecimento e dizer quais são os benefícios que um sistema de automação pode trazer nessa evolução, nessa jornada tão difícil do dono da rede de farmácias. A rede de farmácias hoje, diferente de muitos varejos, né, tem 4, 5 mil SKUs diferentes, né? Consegue, dentro da sua farmácia, administrar 15, 14, até 20 mil itens. Realmente é um desafio é, enorme, né? Chega a ser quase ser insano, né? E você ampliar em redes, em mais lojas, você multiplica seus problemas, seus desafios. Então, a solução que eu estou trazendo para o Brasil, exatamente vem de encontro com tudo aquilo que o professor falou, tá? Que visa o quê? Primeiro, é melhorar a gestão do capital do dono da farmácia, porque é aquilo que o professor falou, se você não tem uma gestão adequada, você vai quebrar. Se você não controla o teu capital de giro, você vai quebrar. Mas para você fazer uma escolha de compra sem ser de forma automatizada, que compreenda bem as curvas de consumo, porque elas variam, principalmente nas farmácias, variam muito forte de verão para inverno, porque as doenças são diferentes, A você não consegue sazonalidade é muito atender. forte, né? Você não consegue, exato, você não consegue atender de uma forma adequada teu cliente e você tem muita ruptura de estoque. E você acaba tendo, inclusive, um peso muito grande daquele medicamento que não gira. E a solução de automação para os donos das farmácias na Europa faz tudo isso de forma automatizada. Então, eu só tô informando que vem tudo de encontro com aquilo que o professor está falando, né? Além de você Tem diminuir a jeito, quantidade de só, pessoas. Oi? só pegando uma carona com o motivo que você está Hum, falando, a tecnologia é uma grande aliada, né? Eu sempre digo o seguinte: hoje você tem três ativos muito fortes na gestão: pessoas, tecnologias e processos, né? perfeitamente. Mas se você não tiver pessoas qualificadas, se você não qualificar, e quando eu digo qualificar, principalmente o pequeno, é a cabeça do dono, porque a escada se varre de cima para baixo, né? Você tem que mudar a cabeça do dono para ele poder mudar. Então, se você melhora a cabeça do proprietário, né? Ele certamente vai ter condição de melhorar os processos e aí ele vai escolher a melhor tecnologia, né, para os seus processos. O que está acontecendo hoje, e é bom você que tem uma experiência entrando nisso, é porque muitas vezes as pessoas estão indo à tecnologia em busca de modismo
né? Gasta dinheiro à vontade com tecnologia que não agrega nenhum valor ao seu negócio. Porque quem Perfeitamente. entende do negócio, né, é o cara que está lá no balcão. Não adianta a gente chegar lá e achar que a gente vai entender mais do que ele. Eu tenho que entender como que ele faz, quais são as necessidades dele, para eu poder indicar melhor a tecnologia para ele, né? Mas se ele não Sem quiser, dúvida. não faz. E se ele não se preparar para isso, lamentavelmente, não é somente a tecnologia que vai resolver o problema dele. Mas a Não. tecnologia é, sem dúvida, uma grande aliada para a melhoria da gestão. Porque hoje essa grande competitividade da abertura de novas lojas vai fazer com que você necessite ser muito mais produtivo do que você é hoje. Quando você olha para o teu quadro, você fala assim, no quadro da minha farmácia, eu tenho 20 pessoas, mas será mesmo que eu preciso ter 20 pessoas? E se eu continuar com essas 20 pessoas, né, que na maior parte do tempo ficam ociosas, né, elas vão conseguir, eu vou conseguir no final do período do mês sustentar toda aquela quantidade de pessoas. E quanto mais pessoas eu tenho, mais processos eu tenho dentro da minha atividade de varejo, né? Então, a minha proposta é estar chegando ao Brasil, né, com esse processo de automação. No processo de automação, você consegue fazer de forma automática aquilo que o professor estava dizendo sobre as vendas recorrentes. Você planeja no próprio processo de automação, já está separando aquele medicamento destinado para aqueles clientes que precisam daquele medicamento de tanto e tantos dias, né? Que eu sou um diabético, por exemplo, eu preciso da insulina toda hora, então não é que eu preciso de vez em quando. Então, isso o sistema de automação pode fazer. O sistema de automação, ele simplifica os processos, dando mais tempo para fazer aquilo que o professor estava falando de cross-selling, upselling dentro das farmácias, que é tão pouco feito isso por falta de tempo, né, que é necessário estar fazendo, aumentar o ticket médio, a recorrência, a experiência de compra dentro do cliente dentro da farmácia, porque você pode ficar até meia hora. A hora que você decide o que levar, você quer ser atendido muito rápido e ir embora. Essa que é a verdade. E o sistema de automação que se traz hoje para as farmácias, ela traz exatamente tudo isso que o professor está dizendo. Então, eu estou dentro desse ecossistema, procurando me aproximar dos empresários, mostrar que a gente está num momento de transição tecnológica, sair dessa situação analógica. Hoje as farmácias estão num processo ainda analógico e ir para o digital. Como aconteceu, como está acontecendo com todo o varejo? Você entra dentro do McDonald's, né? Hoje você faz sozinho a compra e vai lá retirar o sanduíche. Por que está sendo feito isso? Não é porque o McDonald's quer fazer uma coisa bonita, não, porque ele precisa ser mais eficiente, produtivo, né? As lojas Renner também estão fazendo isso. E não é Você... só por isso, né? É porque esse consumidor do digital, esse imigrante, esse nativo digital, ele não quer mais ser atendido por pessoas. Ele quer ser Sim, atendido ele quer resolver o problema dele aqui na palma da mão, entendeu? Então, exato, é exato. muito mais em função da necessidade do. Hoje, se você pergunta um grande varejista do mundo, eu tenho bastante experiência internacional, se você perguntar ao dono da CVS, Uhum, é a maior rede de farmácia do mundo, e um brasileiro, né, eu tive em São Paulo com ele, o Gui, ele é o vice-presidente de desenvolvimento de negócio. Ele comprou um plano de saúde por 75 bilhões de dólares, só para você ver esse brasileiro. Se você pegar essas empresas, né, elas estão trabalhando fortemente, não tem jeito, tem que trabalhar fortemente, tecnologia, tem que. Então, não há caminho para você seguir em frente, né, sem tecnologia. não, Mas a tecnologia tem que ser uma ferramenta, não pode ser o dono achar que a tecnologia vai resolver o problema dele. Eu não meto, a tecnologia vai chegar aqui e vai resolver um problema. Ela é um excelente aliado
mas precisa melhorar a gestão do negócio, né? E a tecnologia é uma ferramenta para isso. Vamos ver se tem mais Então, alguém aí. só queria finalizar aqui, eu queria comprovar e dizer, a automação, o sistema de automação que a gente está trazendo para o Brasil, faz inventário físico para o dono da farmácia também. Que é uma dor de cabeça e um custo absurdo fazer um inventário físico. Ninguém quer fazer inventário físico. Primeiro, porque é caro, porque é complexo, e porque toda vez que eu faço inventário físico, eu tenho que dar baixa, né? Eu tenho que reduzir meu capital, né? E hoje, se você perguntar para os donos de farmácia, quantas vezes você faz inventário físico em um ano? Eu tenho conversado com algumas pessoas que eles demoram mais de 3 anos para fazer um inventário físico. Imagina só. Eu não sei se você chegou na hora, no início, você chegou depois. Eu estava mencionando que a Renner, hoje, ela levava 2 dias para contar uma loja. Hoje ela fecha a loja às 10 horas da noite, solta um robozinho, né? Isso, Aquele não, que está eu limpinho dentro de acompanhei. casa. Eu Então, acompanhei, exatamente. quando é meia-noite, ele está com o estoque dele todo contado, sem faltar uma peça. É isso aí. Ou ele solta um relatório com a diferença e se Esse aí, busca e faz eu os estou dizendo, a ajustes. contagem fica pronta em 2 horas, Exato. sem ninguém na loja. Ele solta o robô e É. vai embora. Fecha a loja e vai embora. No dia seguinte, quando é meia-noite, está lá no sistema Mas, atualizado com mas o sistema de automação que eu estou trazendo da Europa faz exatamente isso. Você fecha a loja, eu quero fazer o inventário, o dia seguinte está pronto, sem ninguém, com a loja fechada. é. Então, isso eu acho que esse é um caminho, não tem jeito a gente trabalhar sem a tecnologia hoje, né? Mais alguém Sim, aí? Mais alguma pergunta? Eu gostaria de acrescentar. Olá, Primeiro eu Rafael. queria. Deixa eu ver se eu apareci aqui. Apareceu. Primeiro que apareci. Primeiro eu queria te agradecer pelo conhecimento e muito obrigado. É bom a gente trocar ideia e colher experiências que dão muitos insights, né? E o que eu queria só pontuar é que eu acho que a tecnologia ela soma muito, né? No varejo farmacêutico, a nossa empresa trabalha com serviços de PBM, né? São programas de benefício. E aí, quando você falou a questão do pós-venda, né? Do cliente pertence, que o senhor é, e que não tem aquele pós-venda, né? Aquela venda adicional, isso dói há muito tempo. E quanto mais eu vejo que o tempo passa e mais tecnologia o mercado introduz nas farmácias, pior vai ficando a capacidade humana de reconhecer a oportunidade de venda. Então, eu acho que a tecnologia ela vem para somar, mas se o gestor da drogaria, principalmente as independentes e as menores, que não tem um mix de estoque tão grande para gerar muitas vendas por impulso, não trabalhar a qualificação do time de vendas, ele perde muito. Então ele coloca um robô para fazer um atendimento pelo WhatsApp, realmente ele consegue captar alguns clientes pelo WhatsApp, mas a parte humana peca. E aí ele aumentou o custo dele com o investimento da tecnologia e ele perdeu a lucratividade da venda também. E muitas vezes, para contrabalancear a questão do marketplace e da competitividade, também ele teve que reduzir a lucratividade do produto. Então, a tecnologia que vem para gerar uma competitividade maior, ela acaba tirando um pouco a lucratividade do negócio, o que obriga ele, em contrapartida, a capacitar o time de vendas para aproveitar as oportunidades. Então, por exemplo, se o remédio que o senhor usa faz parte de um PBM, que está dentro da minha área, ele tem uma competitividade de desconto com todas as redes. Então, você compra aí na Venâncio, como o senhor citou, mas a drogaria do Rafael lá lá em Duque de Caxias quer te vender, por exemplo. Pode te vender com o mesmo valor. Mas se não gerar valor adicional, a rentabilidade ela cai muito. Aí joga um teleentrega, aí joga um e-commerce, aí joga um WhatsApp, aí joga. Então, eu acho que tudo isso tem que ser pensado também. Então, é só um adendo mesmo, que eu acho que o dono da farmácia, principalmente independente, tem que ter estratégias para aproveitar melhor as oportunidades de venda geradas. Porque senão a lucratividade vai para o espaço. Com certeza. Ou seja, é o que a gente chama de melhorar todo o processo de gestão, né? Meus últimos anos tenho me dedicado à gestão estratégica de negócio. O que é gestão estratégica? Eu olhar o negócio como um todo e olhar o curto, médio e longo prazo, né? Às vezes você está Perfeito. olhando só venda. Se eu olhar só venda, não, você tem que olhar o resultado como um todo. Não adianta você estar vendendo mais e estar tendo prejuízo, entendeu? Então você tem que
a gestão estratégica de olhar o negócio como um todo é fundamental, entendeu? Mas você tem toda a razão e obrigado aí pelo seu somou Não, muito no nosso conteúdo. eu que te agradeço muito, eu que te agradeço muito. E tem que inventar alguma maneira, alguma fórmula, né? Alguma visão estratégica para perceber a perda, né? Porque o varejo, ele foca muito em como aumentar, mas foca muito pouco em como perder menos, sabe? Eu acho que é um ponto importante também. A gente sabe muito que... Você sabe... Às vezes tem uma coisinha simples, né? Eu tenho um amigo que ele tem duas filhas, engenheira de produção, ele tem uma indústria e as filhas botaram um negócio para vender de roupa, de moda, vendendo pela internet. Aí veio as chinesas e acabou com o negócio dela. Acabou assim, rapidinho. Pô, ganhando dinheiro como água, de repente, secou a fonte. Shopee, Shein, AliExpress. E elas montaram um produto, uma loja com um produto mais sofisticado, né? Um outro tipo de público. E aí abriu uma loja, o Barra Shop ofereceu uma loja para elas. E aí o pai disse, olha, você não vai abrir loja sem antes falar com o professor Juedi. Aí as meninas vieram conversar comigo. Eu levei ela no Barra Shop e mostrei para ela que elas iam perder de cara R$ 200.000 no mínimo abrindo uma loja. E as meninas bem preparadas e tal, não precisou nem dizer para ela para não fazer, elas mesmo chegaram à conclusão. Elas perguntaram, escuta, mas e o senhor me ajuda a fazer uma consultoria? Eu falei, gente, vocês estão muito verde para expandir. Primeiro aprende a fazer as coisas certas, e quando você estiver preparado, você abre. Se você abrir agora, a probabilidade de perder dinheiro é muito grande. Bota essa sua marca que tá coisa, organiza essa loja, depois de organizado, aí tu pensa em crescer, mas primeiro você tem que ter o domínio, não adianta você sair abrindo loja se a sua loja hoje você não consegue gerenciar. E aí estou fazendo um trabalho lá com ela. E a primeira coisa que eu cheguei, escuta, como é que você chegou a esse produto? Não, porque assim, 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 assim. Falei, então a partir de agora, você vê como é simples fazer varejo, né? Eu falei, pega uma folha de papel, botei assim no Excel, botei assim data, né? Comprou sim ou não, se não, por quê? Eu falei, a partir de agora você bota isso aqui lá no balcão e as meninas vão preenchendo. Primeira semana foi de 4 a 19, de 4 a 17 de outubro. Cheguei lá, me dá isso aqui. Peguei e somei. Pra você ter uma ideia, elas estão ainda para acertar qual tipo de produto. 36% das pessoas que entraram na loja, do total, tá? 36% das que não compram. Primeiro, já calculou uma taxa de conversão, ou seja, 31% das pessoas que entraram na loja compravam, ela não sabia disso. Das 36, das 69 que não compraram, tá? 36% estava pedindo, moda feminina, estava procurando roupa para festa ou casamento, tá? E 25% do total estava. Eu falei, olha, você não precisa fazer mais nada, está aqui o que você tem que fazer, qual é o produto que você tem. Você não tem que perguntar a ninguém, nem precisa me perguntar, você pergunta ao seu cliente, está aqui. Mas, professor, mas como é que o senhor consegue saber disso? Eu falei, é uma coisa, é tão simples, porque varejo, gente, é tão simples que as pessoas às vezes não sabem, né? Porque acha que não faz, porque acha que é tão simples que não precisa fazer. Aí o que ela fez? Foi, agora tu não vai comprar também um estoque de roupa de festa gigantesco. Pega as cores básicas, compra e coloca na loja. Ela comprou o básico lá, não comprou cores diferentes, comprou o mais básico de uma roupa de Eita festa. básica. Aumentou a venda na loja em 25% nos primeiros 15 dias. Só para você ter uma ideia de como é que as coisas são simples, as pessoas às vezes não fazem, né, porque acham que não precisa fazer. Então não precisa pegar um cara que é PhD em varejo para falar isso. Mas as pessoas estão lá e ela não tem esse insightzinho de fazer as coisas simples, entendeu? Você sabe que, desculpa alongar, mas você tocou num ponto muito assim que me deu até uma nostalgia, porque eu sou formado em engenharia de produção e eu fiz o artigo de TCC que foi até publicado numa revista voltado para não conversão de venda em drogaria.
E eu fiz exatamente isso que o senhor fez, de captar na porta de uma rede de drogarias a quantidade de clientes que deixavam de comprar. E eu analisei a conversão da loja e depois os motivos de não conversão. Eu tratei o varejo, assim como o senhor tratou, como se fosse uma parte produtiva. E a não venda como uma não conversão. E aí converti aquilo para a gente identificar. Com isso, a gente diminuiu em 18% o número de cancelamentos da loja. Então, é, parece ser mais básico do que é. Mas para isso tem que ter um conhecimento para a mente abrir para isso, sabe? Eu acho que hoje, esse simples fato, eu falo muito com os donos de farmácia, deve ficar um insight aqui, fica 15 minutos na porta da sua loja todos os dias, ou provavelmente na semana de pico, 15 minutinhos. E todo cliente que sair sem comprar, você pergunta ele por que ele saiu sem comprar. Você vai pegar e vai aumentar a venda da sua loja mais de 5% do mês só fazendo isso. Como 2 a 4. Não precisa você fazer mais nada, você tem que ouvir o seu cliente. Fica na porta da loja, né, isso que está falando, e perguntando se o que ele gostaria que tivesse na loja e a loja não tem, e o que ele gostaria que tivesse, né? O porquê que ele estava procurando que não encontrou. Gente, é tão fácil fazer varejo, né? Com esses detalhes, que as pessoas não fazem, entendeu? Aí o cara fica pensando em não, porque eu tenho que fazer isso. Faz o básico, ouve o seu cliente lá no dia a dia, você não precisa fazer nada, mas ouve o seu cliente, entendeu? Então você tem toda a razão. Isso serve para qualquer lugar, serve para farmácia, serve para venda de carro, serve para qualquer coisa. Não tem mistério isso, tá? Obrigado pela Gabriel. oportunidade. Eu Mais que te agradeço. Gabriel, quer mais? Quer alguma? Tá me ouvindo aí, Gabriel? Tô sim. Parabéns aí pela aula. Gostei muito do que o Léo falou aí. Eu faço muito aqui na minha farmácia. Eu estou no interior de 30 mil habitantes, só que é uma região rica. Nós estamos no polo gesseiro, onde 95% do gesso do Brasil sai daqui, da nossa região, né? Fica onde a sua Então, a região? gente, interior de Pernambuco, Trindade. Porra, gostoso ele estar falando, velho. Tecnologia permite isso, né? Falando de do Brasil todo. Mas vai lá, Rafael, desculpa interrompê-lo. Exato, e assim, eu amo atender bem. Eu gosto de atender bem e eu faço como o Léo falou aí, como você falou, o básico bem feito, né? O básico bem feito, eu acho que resolve muitas coisas. Sinal, a gente colocou um delivery aqui numa cidade de 30 mil habitantes, não tinha nenhum. E de janeiro para cá, a gente cresceu de 4 mil reais em venda para 21 mil reais em venda, saindo de 2, 3 entregas dia, como eu sou pioneiro, né? Para 13 entregas dia. E hora por outra eu faço como o Léo. Eu mesmo vou fazer a entrega para me saber como é que esse medicamento está chegando na ponta. E é muito top o feedback que a gente tem, assim, em primeiro o cliente entender que o dono está indo, né? Quando for É. escalonável, o negócio estiver numa escala maior, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer essas aulas, mas a gente consegue entender do começo para implantar. Mas assim, a pergunta que eu tenho, né? O que é que você vê para o varejo aí nos próximos 2, 3 anos, já que a gente está vendo aí, por exemplo, os atacadões aí atacando cidades de 50 mil habitantes, diminuindo margens até, sei lá, 3, 4%. Como é que você consegue enxergar o varejo aí para esses próximos 2, 3 anos? 2, 3 anos já começa a ser muito longo, né? Hoje a gente não sabe. Eu só sei o seguinte: é que daqui a 3, 4 anos, pouca coisa que está se fazendo no varejo hoje vai estar se fazendo, vai permanecer do mesmo jeito. O que aconteceu com o varejo foi o seguinte: estudo muito varejo de supermercado, tá? Eu estive em São Paulo semana passada, justamente na APA, Associação para o Supermercado, discutindo sobre isso. O que acontece é o seguinte: você lembra lá no passado, você não era nascido ainda, tinha os hipermercados, né? Quando acabou a inflação, foi criado os hipermercados. O pessoal saía de carro, de ônibus, alugava ônibus e ia fazer compra por mês. Esse modelo acabou, esvaziou, né? As pessoas, a inflação acabou, ninguém mais fazia compra por mês, aí veio os supermercados tradicionais, acabou os hipermercados, ficaram os supermercados.
E aí chegou redução da renda da população no mundo, a população, pô, teve que adequar o meu gasto à minha renda, né? E aí começou a comprar nos atacarejos, porque o atacarejo oferece pouco serviço, pouca conveniência e preço baixo, né? Esse era o conceito. E compra mensalmente, faz a compra mensal no supermercado e o que falta ele compra no mercado de bairro. Então cresceu os dois lados. Acabou o supermercado, né? Praticamente fechou, nas grandes centros fecharam o supermercado, abriram os atacarejos e o supermercado de bairro. E o atacarejo começou agora a oferecer serviço. Daqui a pouco ele vai ser o supermercado de antes. Então, você vai... daqui a pouco o atacarejo que tinha preço, porque não tinha conveniência, né? Ele vai acabar não oferecendo. Não dá para você oferecer preço e conveniência ao mesmo tempo. Então, essa é uma coisa que está todo mundo esperando. Segundo, é que estão crescendo muito e a renda, primeiro, a população brasileira não está crescendo mais conforme ia crescendo, né? A gente tinha uma expectativa de 215 milhões, quando foi contar tinha 203, né? Então, praticamente 12 milhões de pessoas, pelas as tendências, havia crescido em 10 anos, isso não aconteceu. Então, eu acho que esse vai ser um problema sério. Um outro problema sério do supermercado no Brasil é que você pega um atacarejo. Eu tenho um sobrinho que tem um supermercado aqui em Macaé. Supermercado, comparando atacarejo, não é nem atacarejo, ele tem 12 mil SKUs. O maior atacarejo do mundo é o Cóstico, fatura dos Estados Unidos, fatura 215 bilhões de dólares, mais do que todos os supermercados do Brasil, ele trabalha com 3.500 SKUs. Então, esse é um grande problema do Brasil, que a gente quer vender tudo para todo mundo, né? E essa é uma coisa que você pega o Aldi, é um supermercado da Alemanha, que opera nos Estados Unidos, é um atacarejo de bairro. Não oferece serviço, não oferece nada, trabalha com 1.200 SKUs e fatura 60 bilhões de dólares por ano. Entendeu? Então, essa é uma outra coisa que vai acontecer no varejo brasileiro, é que a gente não vai conseguir o que a gente acha hoje, que é vender tudo para todo mundo, entendeu? A não ser numa cidade onde você está, né? Que aí, uma cidade pequena, você vai ter que ter uma variedade maior. Mas esse eu acho que é uma tendência do varejo, para sobreviver, vai ter que reduzir a variedade, aumentar a profundidade, e aí você reduz ruptura, aumenta a sua margem, reduz custo. Então, acho que essa é uma tendência. Mas a gente dizer, eu estudo varejo do mundo todo, tá, o Gabriel? E se a gente não dá para você saber, né, para onde vai o varejo. Se você perguntar, esse ano eu estava nesse evento lá em Nova York, eu vou há 17 anos, e aí perguntaram lá o presidente mundial do Walmart, que é o maior varejista do mundo, o que o Walmart ia fazer nos próximos anos. Ele disse, olha, eu não sei. O que o meu cliente quiser, é isso que eu vou fazer. Então, se você pergunta hoje ao varejista o que eu vou fazer, se você me perguntar o que eu vou fazer aqui na minha cidade, vou dizer a você, não escolhe, sobre o cliente não acha nada. Se você achar, devolve o que não lhe pertence. Pergunte o seu cliente o que ele quer. Entendeu? Nas viagens que você quiser, pergunta a ele como é que ele quer ser atendido, como é que você poderia atender melhor. Pergunta, e o que você tem que fazer é aquilo que o seu cliente disser que você tem que fazer. A gente vivia num mundo onde eu desenvolvia o produto e procurava o cliente, né? Hoje é o contrário. Eu conheço o cliente, entendo o cliente e vou fazer aquilo que o meu cliente quer. A Então, solução que eles querem, né? acho que é isso. Se você perguntar, qualquer um de vocês, o que você vai fazer? Não faz nada. Pergunta ao seu cliente o que ele quer que você faça. Né? Jordi, E vai perguntando e vai direcionando em função do que ele vai te dizendo, você vai direcionando. Aí você vai conseguir sobreviver aos próximos anos. só finalizando aqui, você falou algo que eu ia até falar na primeira pergunta, eu esperei para explanar depois. Eu venho tendo um problema em relação a como eu montei o comércio, né? Eu não tinha capital de giro, mas sou uma pessoa bem conhecida na cidade.
Hoje eu tenho um grande problema de não conseguir comprar tudo que os meus clientes querem me comprar. A gente sabe que a gente tem uma margem de lucro e a gente tem que respeitar aquilo ali. Como você falou, eu pensava muito em alargamento, penso muito em alargamento ao invés de profundidade. Então, assim, você que tem mais experiência, bem experiência bem vasta, o que é que você me indicaria para uma pessoa que não consegue acompanhar o crescimento do que a minha clientela quer me comprar? Varejo hoje é o seguinte, né? Sempre profundidade, né? Em detrimento da... Ou seja, variedade, prevalece a profundidade em detrimento da profundidade, variedade. Ou seja, sempre se você puder trabalhar com menos produto e mais profundidade, você vai reduzir a sua cobertura de estoque, vai reduzir a sua ruptura e vai oferecer um melhor serviço ao cliente, né? Porque você não tem capital de giro para fazer tudo isso. Por que você pega no marketplace e o cara tem 200 mil SKUs? É mole, eu não tenho produto, não gastei nada com produto, né? O estoque é lá de quem está vendendo, então eu posso ter 200 milhões de produto lá no SKU. Mas na loja física, você tem que... Esse é o caminho que você não parte nessa de você vai vender tudo para todo mundo, que você acaba, vai chegar uma hora que o produto que você tem, você não vende, e o produto que você vende, você não tem em estoque. Isso já está ocorrendo aí com todos vocês. Se eu vou olhar lá, fizer uma classificação ABC, né, que 20% dos produtos que você vende representa 80% das suas vendas, né? Não sei se vocês sabem disso, Pareto no varejo funciona, que é uma beleza, né? 20% dos Isso. SKU representa 80% das vendas, 15%, 30% representa 15% das vendas, e 50% representa apenas 5% das vendas. E seu dinheiro está todo lá nos 5%, nos 50% que representa 5% das vendas. Esses 5%, os 50% que representa 5% das vendas, se ele não for um produto complementar para o seu cliente, tira o seu dinheiro de lá, senão você não vai ter dinheiro para comprar os 20, 80. Entendeu? Os 20 que representam 80% das vendas. Então, gestão de estoque passa sempre isso. E como é que eu faço isso? É fácil de fazer. Você vai lá, bota o seu estoque lá, né? Estoque e venda, classifica do maior para o menor, e você vai ver quanto você vendeu no período e quanto você tem no estoque. Você vai ver que o seu dinheiro está todo naqueles, no B e no C. E você está perdendo venda, porque você não tem capital de giro, aí não tem capital de giro, não tem espaço para colocar aqueles produtos. Então, você precisa... A gestão de estoque é isso, é você priorizar variedades, profundidade e entendimento da variedade. Porque às vezes eu ponho uma coisa que o cliente apareceu lá uma vez e comprou e nunca mais volta. E aquele que o seu balconista diz, esse produto tem que ter, é o que você não deve ter. E apareceu um cara uma vez lá e perguntou um produto. E aí, estou perdendo venda desse produto. E você vai ver que apareceu lá uma vez. Por isso que é importante aquela relaçãozinha que você tem lá, né? Que o cara... o cliente está procurando. Quantas vezes procurou? Se durante uma semana X clientes procuraram, aí sim. Trabalhar com dado é fundamental, entendeu? Obrigado. Respondi? Elaine, Sim. está ouvindo? Quer fazer alguma coisa? Oi, professor. Tá? Não estamos conseguindo te ouvir, Elaine. Muito proveitoso. Gente que é pequeno. Melhorou, né? Que minha internet está bem ruim. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá. Primeiro, obrigado pela aula, né? A gente sempre aprende muito, né? E uma grande dificuldade que eu tenho, professor, a gente vê assim, todo mundo falando, faz isso, faz aquilo outro, né? E assim, no dia a dia, né, de uma empresa pequena, como a gente faz tudo, né? A gente delega muita coisa também, mas fica muita coisa em cima da gente, né? Às vezes a gente não sabe nem por onde começar, sabe?
Então, por exemplo, eu escutei me falou um amigo falando aí sobre perda, né? Aquilo que a gente perde de venda, por que que a gente perde de venda, né? Então, minha loja, ela trabalha mais com venda pelo WhatsApp do que cliente presencial, porque me fala uma região que está cheia de rede, está cheia de farmácia, né? E aí eu coloquei agora o único contato que é até do Renato Diniz, né? E agora está vindo, assim, eu estou começando a analisar, né, as vendas que a gente não fecha pelo WhatsApp, por que que a gente não fecha, né? E aí eu queria uma ajuda de vocês aí, entendeu? Como que eu faço essa análise, né? Quais são os parâmetros que eu tenho que ter ali, né? O que que eu tenho que colocar no final do para o balcone me sinalizar, faltou tal produto, ou então o preço não está legal, né? Como que eu faço essa análise? Como que eu analiso perda de venda dentro da farmácia? Por exemplo, o cliente veio pelo WhatsApp, mas a gente não conseguiu fechar a venda com ele, né? E o que que eu tenho que fazer, né, para conseguir uma conversão maior dentro do WhatsApp? O seu cliente vai à loja, você faz contato com ele com o WhatsApp, ele vai à loja e muitas vezes ele chega na loja e não compra ou você vende direto pelo WhatsApp? Não, a gente vende direto pelo WhatsApp. 80% da minha venda é feita pelo WhatsApp. E qual é o do número das pessoas que fazem os pedidos pelo WhatsApp, ou que faz a cotação, vamos dizer, pelo WhatsApp? Você tem quantos você está conseguindo converter e quanto você não está conseguindo? A gente consegue, assim, está conseguindo converter, né, cerca de 70% dessas vendas, mas estão perdendo muito. Estão perdendo mais Eu não sei se 25%. eu não sei se vocês têm alguma saída mais fácil disso, né? Mas o ideal era se você conseguisse, aí eu não sei se você consegue, era você saber as causas do não fechamento, né? Se foi por preço, se foi por demora, isso é que é o ideal, porque você só vai conseguir agir se você tiver a informação correta. Se você não tiver a informação correta, né, fica difícil você agir. Eu não sei se o Gabriel ou o Renato pode te ajudar melhor aí. Eu vejo da seguinte forma, professor, ela tem que ter a informação do motivo da não compra, né? Poder conseguir melhorar o teu processo, conseguir melhorar e entregar o que o cliente precisa. Então, você identificando isso, se é preço, se é atendimento, se é mix de produto, se é preço que você está trabalhando, tudo isso vai te ajudar a melhorar o teu processo. Mas antes de qualquer coisa, precisa ser identificado o motivo dessa não compra do cliente, né? Se você não tiver, Elaine, eu até passei para isso, se você não tiver a informação, você não consegue agir, né? Eu sempre digo o seguinte: em gestão, de um modo legal, eu tenho um livro sobre consultoria empresarial, e nesse livro eu menciono que, em gestão, o diagnóstico é muito mais importante do que o prognóstico. Ou seja, se você souber o que está acontecendo, você consegue corrigir. Mas se você não souber o que está acontecendo, você não consegue. Então, a minha sugestão é que você procure, né? Talvez você não consiga fazer de todo, mas aquele que você não conseguiu vender, você procurar entrar em contato com o cliente de uma forma bem educada, né? Procurar saber por que que ele não comprou, se ele encontrou preço mais barato, se ele o produto não era do que ele gostaria, enfim. Porque você só vai conseguir estabelecer uma estratégia se você souber a causa. Se você não souber, você não consegue, entendeu? Igualzinho às meninas lá da loja que eu estava mencionando aqui, que elas queriam. Eu não sei, eu quero vender um produto, mas eu não sei como. Pergunte se o cliente, pô. À medida que o cliente está procurando na loja, põe o produto na loja, né, e você a probabilidade de vender. Então, eu acho que não tem outro caminho a não ser você identificar a causa que você não está vendendo. E aí você Elaine, identifica a causa e você vai trabalhando em cima das causas. Fala, Gabriel. Elaine, como você falou que está trabalhando com agora o pessoal do Único Contato, deve
ser aqueles robôs programados, você pode adaptar aí adaptar não, né? Criar uma mensagem de final de compra. Não comprou com a gente por quê? Ou o que você achou do atendimento? Dá uma série de perguntas e aí você já começa a ter alguns dados, né? Não tem Você jeito. consegue perceber. Entendi, Gabriel. Assim, eu falo que a gente tem hoje é assim, lá no final do atendimento, né? O balconista tem que justificar, entendeu? Fechou venda, ou não fechou venda e por que que ele não fechou, né? Aí a gente está começando a entrar com isso agora, né? Mas uma outra dificuldade que, assim, né, que veio surgindo também, né? Como que eu vou assim, avaliar o atendimento assim, como é que faz? Do meu balconista ali no WhatsApp, entendeu? Qual que é a linguagem que usa ali, né? O que que a gente pode fazer ali para chamar a atenção lá do cliente, já que ele não está dentro da loja, né? Porque, Quantos assim, balconistas... todo atendimento tem que ser muito rápido, né? O cliente entrou em contato, assim, gente, é a coisa mais incrível, entendeu? Tem gente que por exemplo, manda o primeiro bom dia, boa tarde, a gente pega e responde, parece que ele está tão ansioso do outro lado, que 2 minutos depois ele pega o telefone e liga, sabe? E a gente está fazendo atendimento para ele. Então, tem essa pressão também, sabe? Para aquele atendimento ágil, muito, muito rápido, né? Você sabe por Por exemplo, quê? me É manda aquilo... foto, me mandava um ano. Tudo é muito rápido, é uma loucura, sabe? Parece que o povo é todo estressado. E Sabe por isso quê? É daí, porque ele a minha pergunta, equipe ele acaba pergunta, se perdendo nisso daí, sabe? você tem quantos vendedores, quantos balconistas que atende pelo WhatsApp? A gente tem 3, eles ficam o dia inteiro sentados por conta lá, porque assim, a loja, ela é praticamente vazia, sabe? Desde a pandemia, né? Vou te Hoje a dar gente uma vê dica, que... vou te dar uma dica, só Hum, cortando isso aqui, desculpe te interromper. Talvez se você criar um sisteminha, né, facinho lá, e no final do dia você acompanhar o desempenho de cada um dos seus atendentes, você tem 3. Se você chegar no final do dia, um atendeu 10 e vendeu para 7, e um atendeu 10 e vendeu para 5, você já pode ver o que aquele que vendeu para mais está fazendo de diferente do outro, tá? Então é importante porque, de repente, você está trabalhando na média e você tem uns que estão convertendo muito bem e você tem outro que está com conversão baixa. Então é importante você separar, né, cada um no final do dia para quanto você atendeu, para quanto você vendeu, né? E se não fechou, por quê? Né? E aí você pode identificar que, de repente, tem um que está fazendo um trabalho diferente, né? E você pode usar essa boa prática para você treinar os outros, entendeu? Então, é porque a média sempre é boa, 70%, mas se você tem média de 70%, tem um que está com 90% e tem outro que está com 60%, né? Eu sempre digo o seguinte, média é igual à temperatura média da cozinha, o fogão e a geladeira. Mas se o cara está na geladeira morre congelado e quem está no fogão morre queimado, né? Então, você tem que saber, talvez seja um caminho nessa fase inicial para você medir os dois e para você identificar aquele que está convertendo mais. Aí você vai ver o que ele está fazendo diferente do outro. E varejo é bom que você testa na hora, né? Testou, funcionou, se funcionou, você muda logo, se não funcionou. Mas eu acho que isso é informação importante que pode te ajudar, Eliane. certinho, professor, eu vou criar um protocolo melhor lá, sabe? Assim, para na hora de fechar a conta, sabe? Assim, para o próprio balconista responder ali, né? É, Se foi falta de produto, preço, vou listar bastante coisa ali para ver se eu consigo identificar, né? E todo dia acompanhar, né? tem que Todas acompanhar. as mensagens ali, né?
E eu posso te afiançar o seguinte: o simples fato de você acompanhar quem está convertendo mais, você vai ver que já vai mudar a sua conversão. Existe uma frase para quem trabalha com pessoas, o seguinte: as pessoas não fazem aquilo que se esperam delas. Elas fazem o que é cobrado e dão atenção para o que é medido. Então, você não vai precisar fazer nada. Só em você medir como é que está o desempenho de cada um, entendeu? Já vai melhorar o seu desempenho. Só na medição. Faça isso depois, me segue nas redes sociais, depois, se você quiser, pode ser pelo WhatsApp não, o Instagram ou pelo Facebook. Me manda aí mensagem que a gente te ajuda aqui no privado aí. Tá bom? Ah, tá. Obrigada, viu, professor? Neguinho, você não quer aparecer aí, não? Você não faz nenhuma pergunta? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu sou do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Montanhas, no interior. Tem 11 mil habitantes. Poxa vida, que bom. Sempre acompanho o senhor aí, estou no grupo, né? Quero, em primeiro lugar, agradecer aí a sua, a sua ajuda aí, orientando aí. Que bom que ainda a gente encontra pessoas assim com um coração bom, mesmo partilhando, né? Porque o mundo hoje está muito individual, as pessoas só querem para si, e o pouco que o senhor dá, eu acho que aos olhos de Deus está ajudando algumas pessoas, como a colega aí. Então a gente, como farmácia, eu tenho uma farmácia independente do interior. Nós que somos de farmácia independente passamos muitas dificuldades por não saber ter uma boa gestão. Então, eu com 25 anos de loja, eu vim aprender sobre gestão esse ano. Participei de alguns cursos aí do Instituto Bula e comecei a ler livros e me aperfeiçoar sobre a gestão financeira. Nunca sabia o que era um CMV, então hoje eu sei o que é um CMV, o que é um tique médio. Meu tique médio, o ano passado para trás, era de 22, 25. Hoje meu tique médio está quase 35. Então, graças a Deus, eu aumentei o tique médio. Eu acertei minhas compras no meu CMV, porque eu comprava muito errado. Eu comprava só para ajudar vendedores, né, e para distribuidora, e só trabalhava para pagar contas, né? Não tinha lucro. A realidade é essa, infelizmente. E hoje eu implantei dentro da minha loja o Hipermetas, né? Estou trabalhando com metas. Foi onde eu percebi que houve uma evolução muito grande, porque eu passei a dar aos colaboradores um prêmio, um prêmio emocional. Se eles bater a meta, eles ganham um prêmio em cima do valor da meta, então eles vão ganhar aquele prêmio. Então eu percebi que eles são muito motivados, querendo bater a meta para ganhar um prêmio. Então esses prêmios ajudou a alavancar minhas vendas. Então, assim, não é fácil, né? Farmácias independentes, essas redes, como o senhor falou aí, tá uma loucura, crescendo, comendo tudo aí. Mas se nós das farmácias independentes fizermos um trabalho diferenciado, tentando seguir, não sair igual a eles, mas tentar fazer algo parecido, a gente também cresce também. Então fica a minha gratidão aí. Aprendi algumas coisas aí que o senhor falou, muito interessantes sobre gestão. Cada um que eu assisto, eu aprendo um pouquinho. Olha, se vocês quiserem, tá? A liderança do grupo, hoje eu tenho um papel muito mais social do que se você pegar uma hora de consultoria minha, é uma hora cara, tá?
E eu estou aqui com o maior prazer fazendo para vocês aqui, já quase 2 horas, com o maior prazer, mais de 2 horas. Se vocês quiserem montar um grupo para a gente, não é aula, para a gente discutir uma vez por mês, 1 hora, 2 horas por mês, é só vocês organizarem um grupo que a gente marca. Uma vez por mês eu sento aqui com vocês e a gente discute, né? Porque aqui não existe verdade absoluta, não existe. Mas aqui a troca entre vocês é muito importante, entendeu? Se vocês quiserem aí, arrumam um jeito, cria um grupinho separado, ou uma vez por mês eu me proponho a tirar um dia por mês e dedicar esse, vamos dizer assim, o trabalho voluntário aqui para ajudar vocês aí, principalmente os pequenos a sobreviverem aí, porque eu sei que não é fácil. Que bom, professor, que bom. Fico feliz. Se os colegas quiserem criar aí, por mim, era uma satisfação. E que Deus, né, só vai dar em dobro aí o senhor aí, que Deus continue lhe abençoando, porque fazer o bem sem olhar quem, né? Esse é o meu princípio. Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Desejo uma boa noite. E o José, que você continue na sua jornada aí de levar informações, levar tecnologia, entendeu? E eu estou à disposição de vocês. Aí vamos seguindo aí nas minhas redes sociais. E eu estou à disposição de vocês aqui, tá bom? Muito obrigado, professor. Um abraço e uma boa noite para vocês e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, gente. Vamos montar o grupo aí, hein? Bota o grupo e me avisa. Tá bom.